de ônibus, de metrô, de automóvel, de bicicleta, a pé. A maneira como as pessoas se deslocam de um lugar para outro nas cidades é o que se chama de mobilidade urbana. O direito de ir e vir, se apropriar dos espaços das cidades e acessar os serviços públicos devem estar garantidos nas políticas de mobilidade de todos os municípios. Mas na maioria das cidades brasileiras, principalmente nos grandes centros, o deslocamento de um lado para o outro nem sempre é fácil. A gente passa o tempo todo só andando, né? Aí, como se diz, cansa mais do que o próprio trabalho da gente. Acho que teria que ter mais ônibus, mais condições para a gente poder chegar mais rápido no trabalho. Também tem engarrafamento. Todo dia assim? Todo dia. Com o transporte público deficiente, as facilidades para comprar um carro, a frota de veículos não para de crescer. Já são mais de 50 milhões em todo o país. Resultado: congestionamentos, trânsito caótico, poluição ambiental. Os automóveis foram tomando o espaço de circulação das pessoas e do transporte público. Hoje, 20% da população das cidades que usa automóvel ocupa quase 80% das vias públicas. A ausência de planejamento urbano nas cidades tem transformado as cidades num verdadeiro inferno, não só para a locomoção através do trânsito, mas principalmente para garantir direitos, acessibilidade, você ter boas condições para que uma cidade oferte aos seus cidadãos as condições de o ir e vir de forma agradável. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, aprovada pelo Congresso, fixa as normas que os municípios deverão seguir para garantir condições adequadas de acessibilidade aos moradores e um desenvolvimento urbano sustentável. Uma das principais diretrizes é privilegiar o transporte coletivo ao invés do automóvel. Estimular atitudes como o do funcionário público Expedito da Silva, que trocou o carro pelo metrô. A cidade não comporta a frota de carros que tem, né? A maioria dos carros hoje leva no máximo 2 pessoas, quando muito. Enquanto que cada viagem dessa de metrô você tem mais de 1.000 pessoas viajando junto, compartilhando o mesmo espaço sem atravancar o trânsito, né? O que nós estamos defendendo é que haja uma reversão desse processo. Em vez de a gente ter o sistema viário que hoje é utilizado em mais de 80% pelo automóvel, ele passe a ter uma parcela cada vez maior disponibilizada para o transporte público e para as calçadas. Essa lei ela foi oportuna porque ela estabelece uma responsabilidade e um compromisso do governo federal daqui para frente de dotar, de ter recursos, né, disponibilizar recursos financeiros para esses investimentos que os municípios não têm condição. Em muitos países do mundo e em algumas cidades brasileiras, a bicicleta é usada não só para lazer, mas como meio de transporte. Um hábito que a Política Nacional de Mobilidade Urbana quer incentivar. Mas para isso é preciso garantir infraestrutura para dar segurança ao ciclista e possibilitar uma convivência harmônica entre carros e bicicletas. Construção de ciclovias, ciclofaixas, integração da bicicleta com o transporte coletivo são medidas que deverão ser implementadas pelos municípios. Com certeza, vão facilitar a vida de quem, mesmo sem estrutura adequada, já adota a bicicleta como meio de transporte. Depois de pegar o metrô, já lhes prefere pedalar até o trabalho. Hoje em dia, se for pegar um ônibus, pegar metrô, ônibus, é muito difícil. Então, com a bicicleta, você encurta caminhos. A Política Nacional de Mobilidade Urbana disciplina ainda os direitos dos usuários, as atribuições da União, dos estados e dos municípios e os instrumentos de apoio à locomoção nas cidades. Com a lei,
certamente nós teremos um incentivo para que os prefeitos invistam, para que os estados se motivem e para que nós, no governo federal, possamos planejar ainda mais, possamos desenvolver ainda mais a questão dos investimentos para os nossos estados e municípios. O transporte coletivo urbano do nosso país é deficiente, e a deficiência é exatamente por falta de regras, de leis, de corredores exclusivos, de uma política nacional que possa priorizar o transporte junto ao transporte coletivo de massa, junto ao transporte individual. Então, dessa forma, nós entendemos que vamos estar ajudando os prefeitos para que eles possam melhorar o transporte coletivo urbano de suas cidades.